Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu também estou atendendo uma outra solicitação que vocês me fizeram lá no meu Instagram. Hoje eu vou falar sobre portfólio. O que é um portfólio, para que serve, quais ferramentas podemos utilizar para o portfólio, pessoal. E se você quiser entender de uma vez por todas o que é um portfólio e como começar a fazer o seu portfólio, fica comigo até o final deste vídeo, que eu vou deixar você muito bem informado. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou administrador, especialista em Business Intelligence e criei esse canal para deixar você muito bem informado. Pessoal, e eu comecei falando sobre portfólio nos meus vídeos anteriores, falando que você precisa ter um portfólio depois de ter os conhecimentos técnicos. Ou seja, você precisa ser competitivo para uma vaga, preenchendo os requisitos que essa vaga precisa, tecnicamente. Porém, quando o seu currículo é selecionado, você precisa demonstrar de alguma forma que você tem aquele conhecimento técnico que você está dizendo que você tem ali no fit para a vaga. E como que você faz isso? Com um portfólio. Então, mas o que é um portfólio? Um portfólio seria basicamente uma biblioteca ou uma coleção ou uma plataforma que você consiga reunir os projetos que você já fez de uma forma simples para que o recrutador consiga navegar por esses projetos, entender eles por título e detalhamento desses projetos. Ou seja, ele vai olhar ali o que você já fez, o que for interessante ele vai clicar e acessar ali um nível maior de detalhe, onde você vai conseguir explicar como foi o desenvolvimento desse projeto. Então, se a gente for pensar no que é um portfólio, seria basicamente uma coleção de projetos em uma plataforma, beleza? Legal, então a gente já entende que nós precisamos de projetos para poder ter um portfólio. Agora vamos falar sobre projetos. O que é um projeto? Basicamente, um projeto é um problema que você resolveu, mas você precisa contar como você resolveu esse problema. Qual era o problema? Como você abordou esse problema, como você chegou a uma solução e também o máximo de detalhes que você conseguir fornecer para comprovar a sua capacidade técnica ou a sua capacidade de liderança em projetos, pessoal. Então, basicamente, você vai ter um portfólio, que é uma hierarquia maior, que é uma plataforma que você vai enviar um link para alguém, esse alguém vai acessar e vai ver os seus projetos. Ela vai ver qual projeto é interessante, vai clicar no projeto e vai descer para um nível maior de detalhe. E é nesse detalhamento que você precisa deixar a sua alma, você precisa mostrar ali que você fez algo diferenciado nesse projeto. Você precisa mostrar que você precisou pensar para desenvolver uma solução para aquele problema. E aí você vai detalhar como você desenvolveu aquela solução, quais tecnologias você utilizou para desenvolver aquela solução e outros skills necessários também. Então é nessa hora, pessoal, que o gestor vai entender se você realmente tem capacidade para seguir adiante aí no processo seletivo ou se esse projeto ele é muito superficial para o nível de profundidade que esse gestor precisa de alguém que saiba resolver problemas. E uma vez eu perguntei para o meu gestor e eu falei assim: fulano, por que você me contratou? Por que você escolheu eu e não o outro candidato que você falou que também gostou muito? E aí ele me falou que foi justamente pelo nível de detalhes que eu dei sobre projetos que eu atuei. Veja que naquela época que eu fui contratado por ele, eu não tinha um portfólio, a gente não falava em portfólio. O que a gente costumava fazer naquela época era enviar links de projetos que a gente fez, apresentações, websites e por aí vai. Mas nada como um portfólio mesmo, algo que tivesse meus projetos de uma forma organizada e com um nível de detalhamento que ele pudesse ver antes da entrevista. Basicamente, ele confiou no nível de detalhes que eu falei para ele durante a entrevista. Mas imagine só quantos pontos eu teria ganhado já se eu tivesse enviado isso para ele antes da entrevista, já falado assim: olha, eu já fiz esses projetos na minha vida, eu sei resolver esse tipo de problema. Ele se sentiria com certeza muito mais confortável para me chamar para a entrevista. E isso ia gerar até mais assunto para a gente conversar durante a entrevista. E por mais que eu ache muito interessante esse conceito de
ter um portfólio e até de receber portfólio de candidatos em entrevistas de emprego, eu confesso que eu nunca recebi portfólios, mas eu gostaria muito de ter recebido portfólios. Porém, eu sempre conversei de uma forma muito técnica com os candidatos, porque eu também tenho conhecimento muito técnico. E de acordo com as respostas de cada candidato, do nível de detalhe e profundidade que ele me falava sobre algo que ele sabia fazer, eu conseguia me sentir mais seguro para avançar numa contratação ou não com algum candidato. Além disso, eu também aplicava teste técnico com o candidato e isso facilitava muito. E eu fazia isso para mim e para outros gestores também. E aí você pode perguntar, pô Bruce, mas quantos projetos eu preciso para um portfólio? Pessoal, a partir de um projeto, você consegue demonstrar a sua capacidade. E aí, se você não tiver uma plataforma para hospedar isso, se não conseguiu colocar no GitHub ou em alguma outra plataforma, você pode enviar uma apresentação, desde que seja muito bem feita essa apresentação. Nesse último emprego que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, eu enviei uma apresentação para o meu gestor de um projeto e eu enviei um vídeo no YouTube mostrando esse mesmo projeto. Então ele conseguiu ver o projeto, os slides, eu explicando de uma forma aí com um inglês meio macarrônico mesmo. E quando eu apliquei para a vaga, eu enviei os links da apresentação e também do YouTube. E eu falei, por favor, assista os vídeos onde eu explico sobre o projeto que eu atuei. E quando eu fiz a aplicação e depois entrei em contato com esse gestor pelo LinkedIn mesmo, eu fui lá e adicionei ele, né? Falei, vamos conectar com ele aqui, né? Ele enviou uma mensagem para mim falando que achou muito legal o meu projeto. E aí no dia da entrevista com ele, a gente comentou sobre o projeto, ele fez perguntas do projeto. Então, só o fato de eu ter enviado um projeto para ele, muito bem detalhado, explicando os savings do projeto, explicando cada passo, as tecnologias que eu utilizei, como que eu dividi o projeto em etapas, coloquei tudo de uma forma muito visual, de uma forma não técnica, porque a parte técnica não importava para ele. O que importava para ele é que eu sabia resolver problemas, eu sabia pegar um problema, fatiar esse problema em etapas para ter um grande problema resolvido no final. E apenas essa apresentação com esse vídeo foi suficiente para deixar ele confiante e ter mais assunto, mais questões para ele fazer para mim durante a entrevista. Então isso foi muito positivo. E interessante, depois dessa minha aplicação, um gestor de transporte aqui da costa leste dos Estados Unidos, da mesma empresa que eu trabalho hoje em dia, entrou e verificou o meu LinkedIn também. Então eu acredito que talvez eles tenham trocado figurinhas. Eu nunca perguntei, né? Mas foi muita coincidência, né? Mas eu deixei por isso mesmo. E aí, pessoal, a gente pode concluir que, na verdade, eu preciso ter uma plataforma, que é a minha hierarquia maior, que eu vou chamar de portfólio. Dentro do meu portfólio, eu preciso de projetos e esse projeto eu preciso basicamente contar uma história. Então, se a gente parar para pensar de uma forma assim generalista, a gente precisa ser muito bom em contar histórias. Porém, a gente só vai melhorar contando histórias estudando. Então eu recomendo que você leia aquele livro Data Storytelling. E sim, apesar dele ser Data Storytelling, ele vai te ajudar a entender melhor, não só a questão de dados, mas a questão de comunicação e como você destacar pontos essenciais da sua comunicação. Inclusive, quando eu li esse livro, eu melhorei os meus dashboards, o meu storytelling dos dashboards, as minhas apresentações em PowerPoint, quando eu preciso mostrar algum projeto, e até a forma de eu escrever e-mails, pessoal. Então é um livro que com certeza mudou a minha forma de contar histórias, a minha forma de me comunicar com a minha audiência, entender a minha audiência e pensar na melhor forma de contar uma história para me comunicar com essa audiência. Isso com certeza me ajudou muito. Então eu preciso ter um projeto. Esse projeto vai ser um problema que eu vou resolver esse problema e eu vou contar a história da resolução desse problema para me comunicar com a minha audiência, que vai ser no final esse meu recrutador, que é a pessoa que eu preciso impressionar para ser aprovado ou simplesmente para continuar
nesse processo seletivo. E agora que a gente entendeu essa hierarquia, quais plataformas nós podemos utilizar para hospedar ou publicar o nosso portfólio? Bom, a primeira que eu falaria para vocês, principalmente analistas de dados, seria o próprio Power BI. Então você pode utilizar o Power BI como se ele fosse um site. Você pode desenhar os seus templates no Canva, e isso eu ensinei para os meus alunos aí na semana passada, e utilizar o próprio Power BI para publicar um dashboard como se fosse um site seu. E aí você vai tornar esse dashboard público e vai enviar esse link para o recrutador e ele vai ser o seu portfólio. A segunda forma que eu falaria para você, que eu também vou ensinar para os meus alunos nas aulas ao vivo, é fazer isso no GitHub. Ou seja, você já utiliza o GitHub como repositório. Você publica o seu projeto lá. E aí você pode utilizar ele de uma forma mais amigável ali. E até como se fosse ali um próprio website ali. Tem muitos vídeos ensinando isso aqui no YouTube. E você pode pesquisar por eles. E enviar o seu perfil do GitHub já como se fosse um formato de portfólio. Com os links dos projetos que você fez. E quando o recrutador clicar nesse link, ele vai ser direcionado para o seu repositório desse projeto. E a terceira forma seria você ter um website e hospedar esse seu portfólio nesse website. E esse website eu acredito que seria a melhor opção, porque ela é a mais flexível, porque você vai fazer do jeito que você imaginar. Enquanto o Power BI e o GitHub vão ter algumas restrições, porque eles são plataformas que você precisa utilizar de acordo com as restrições e disponibilidade de cada plataforma, no seu site você vai fazer como quiser, assim como o meu site, por exemplo. Da forma que eu imagino, eu consigo fazer, porque é a minha plataforma. Então, pessoal, pense em portfólio como uma plataforma. Essa plataforma seria algo que o recrutador consiga navegar e visualizar os seus projetos e depois ir para um nível maior de detalhe dos seus projetos. E é muito legal se ele conseguir fazer o download para ver os seus códigos também. E nessa parte o GitHub acaba ganhando pontos, porque ele já vai conseguir baixar direto do seu repositório ali, fazendo um fork ali do seu repositório. Beleza, pessoal? Essas foram as minhas considerações sobre portfólio, o que eu penso sobre portfólio, que também é o que eu gostaria de receber para analisar um candidato a uma vaga de analista de dados. Beleza? Muito obrigado. Não se esqueça de sugerir mais vídeos, de deixar o seu feedback, se inscrever nesse canal, dar o like e ativar o sininho para mais notificações. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!